Bem-vindo ao programa 40 a Mais. Hoje temos o segundo programa tratando do tema coração e atividades físicas. Para isso chamamos dois experts no assunto, o Dr. Cirilo Celera e o professor Alexandre Galvão. Obrigado pela presença de vocês. Vamos relembrar um pouco do último programa, só para o público que chegou agora não ficar muito fora do assunto. No último programa nós tratamos de algumas questões relacionadas a exercício, os benefícios e até alguns problemas que precisam ser vistos antes de começar uma atividade física. Hoje vamos mudar um pouquinho o foco do programa. Vamos colocar a parte da preparação em si, como ela deve ser feita e qual é a maneira melhor de seguir a evolução do preparo físico. Vamos começar com uma pergunta que eu acho que todo mundo faz. Como eu devo iniciar a minha prática esportiva? Como nós abordamos no último assunto, nem todo mundo deve começar correndo. Qual a sua opinião, Alexandre, a respeito disso? Primeiramente, pegar uma liberação médica. Procurar o seu médico e saber como é que está o estado de saúde. Após isso, se possível, um professor de educação física para que ele possa estruturar essa prática, esse exercício físico. Sempre começando com atividades leves a moderada, nunca intenso. E o que é uma atividade leve ou moderada? Como é que eu meço isso? É só pela frequência cardíaca? Existe algum número mágico dentro dessa frequência cardíaca? Existe um cálculo? Como que se faz isso? Então, existem tecnologias acessíveis hoje ao público para que eu possa fazer exercício físico de uma maneira mais leve, utilizando a frequência cardíaca, que são os medidores de frequência cardíaca. Mas aquela pessoa que não tem condições de ter um equipamento, ele pode fazer caminhadas, praticar atividade física, exercício físico e tentar perceber o seu estado naquela prática. Exemplo, uma caminhada onde eu possa estar conversando de uma maneira normal, não em estado ofegante, vamos dizer, respirando muito forte. Então você pode começar dessa maneira e a partir do momento que você se sentir melhor, você vai aumentando essa intensidade aos poucos. Doutor Cirilo, a frequência cardíaca, ela altera com a idade, ela diminui, ela aumenta? Como é que funciona isso? Sim, altera com a idade, as metas a serem atingidas também variam de acordo com a idade e principalmente naquelas pessoas que usam alguns medicamentos, devemos ter alguns cuidados na mensuração, na medida da frequência cardíaca, que muitas vezes existem medicamentos que interferem na frequência cardíaca, então a gente orienta o paciente a não ter esse parâmetro como único, até porque a percepção do esforço quando ele está fazendo exercício também é muito importante. Se está sentindo alguma dor, se está se sentindo muito ofegante, como o professor falou, então esses outros sinais também vão nortear o nosso indivíduo, o nosso paciente, para ter um melhor desempenho no exercício físico com segurança, que é mais importante. Então, pelo que entendi, eu acho que uma coisa que tem que ficar clara para o telespectador é que não é normal você correr, ou mesmo na sua caminhada, começar a ter dor em excesso, ou mesmo ficar ofegante a ponto de não conseguir conversar com um colega que está fazendo uma caminhada junto. Se alguma dessas coisas acontecerem, é bom consultar realmente o médico para ver se não tem algum outro problema acontecendo. Bom, a gente estava falando sobre alguns equipamentos que a gente pode acabar utilizando nesse meio tempo para achar o ponto certo do exercício, vamos dizer assim, afinar o quanto que a gente faz de exercício. Hoje estamos na era da internet, na era do smartphone, na hora de ver as coisas, a gente tem dispositivos eletrônicos que podem ajudar. Quais seriam hoje os dispositivos mais comuns e que mais ajudam realmente na hora de fazer um exercício aeróbico? A frequência cardíaca é a maneira mais palpável que o profissional do exercício ele pode prescrever, o exercício para esse indivíduo. Então a frequência cardíaca, hoje você pode medir essa frequência cardíaca através de alguns relógios, equipamentos como Polar, Garmin, onde eu tenho uma zona-alvo de treinamento que vai me avisar a partir do momento que eu ultrapassar o meu limite ou até mesmo estar fazendo o exercício aquém daquilo que eu possa. Então ele vai apitar e vai me dizer, ó, você tem que aumentar a intensidade da sua caminhada, ou da sua corrida, ou se você estiver ultrapassando o seu limite, ele vai te avisar que você tem que diminuir a sua corrida. Então é a maneira mais palpável hoje de tecnologia que
o indivíduo possa fazer exercício de uma maneira mais correta, respeitando a sua individualidade, que é através da frequência cardíaca. Sim, isso é muito importante, porque hoje temos smartphones, inclusive, iPhone, os Androids da vida, que tem programas específicos até com treinadores virtuais. Então, o programa, ele, além de conseguir captar a sua atividade cardíaca, ele te fala assim, olha, corre mais, corre menos, você está exagerando. Então, realmente, hoje, além de todo o treinamento que deve ser direcionado por um profissional da área, você tem dispositivos eletrônicos que te ajudam e te dão uma forcinha até, te dando premiações, recompensas. Quase virou entre aspas, um jogo feito na vida real. Estamos encerrando este bloco. No próximo bloco falaremos sobre a vida real. Falaremos sobre pessoas e casos pitorescos que aconteceram no dia a dia. Até já! Bem-vindo de volta a esse segundo bloco do programa 40+. Tá com dúvida? Tem alguma pergunta? Tem alguma opinião diferente? Mande um e-mail para o nosso programa, programa40mais@gmail.com ou acesse a nossa página do Facebook. Bom, bem-vindo de volta, Dr. Cirilo, professor Alexandre. A gente falou muito sobre frequência cardíaca, mas a frequência cardíaca só ela basta? A gente vê muitas pessoas falarem que o atleta precisa sentir o corpo. O que isso significa? Bom, lógico que você tendo uma ferramenta com uma frequência cardíaca, você tem mais segurança para fazer o exercício. Mas é importante você aprender a se conhecer, a respeitar os seus limites, a respeitar os seus sintomas, que o corpo vai te avisar. Então, se você está fazendo aquela atividade física e aquela frequência cardíaca que no polar, no medidor de frequência cardíaca é o ideal, mas você está sentindo muito cansado, a depender da temperatura, você tem que respeitar o que o corpo está te avisando. Então você diminui a sua intensidade. Você tem que entender que o exercício físico, você não pode querer receber os benefícios do exercício de uma maneira exagerada. Você tem que progredir com a prática. Então, o importante é você ter uma ferramenta dessa, uma ferramenta tecnológica, mas também aprender a se conhecer e a respeitar os seus limites. Cirilo, me diz uma coisa, uma pessoa com mais idade, com 60 anos para cima, que pratica, por exemplo, só corrida, ela está mais suscetível a, por exemplo, efeitos de desidratação, a coisas do tipo, se ela não tomar cuidado. Isso interfere muito no rendimento cardíaco dela durante a corrida, ou seja, ela precisa se hidratar mais do que uma pessoa mais jovem? Veja bem, normalmente o indivíduo mais idoso, ele perde um pouco a percepção de sede, né? Mesmo no dia a dia, não precisa estar fazendo exercício físico, mas principalmente no exercício físico ele tem que tomar mais cuidado com a hidratação, se hidratando de acordo com a temperatura, de acordo com a roupa que ele está usando e de acordo com o que ele for fazer, né? Nossa cidade é uma cidade de grande umidade, sempre com muito calor, isso implica num grau de desidratação maior, então ele tem que estar sempre repondo líquido, ou isotônicos, ou o que for, que ele esteja acostumado, de acordo com o tempo de duração da atividade física, né? O que também não tem necessidade, o professor sabe melhor que eu, é que muitas vezes a pessoa toma mais líquido do que deve, preocupado com a desidratação, e o que a gente sabe que a hiponatremia, que é a diminuição do sódio por aumento de ingesta de água, pode também trazer problema. Então, a água em excesso também pode ser um problema. Bom, então como vimos, não precisamos nem beber muita água, mas também não devemos nos preocupar em toda hora ficar repondo sal. Isso leva a crer que, assim, muitas pessoas que usam isotônicos em excesso, achando que está fazendo um bem para o organismo, durante a corrida acabam, na verdade, fazendo um desbalanço desses sais no organismo.
Uma coisa que eu gostaria de abordar hoje no programa é que a gente escuta muito atletas, já viu exemplos de pessoas que morrem no meio de um campo de futebol ou morrem durante um exercício. Esse fenômeno da morte súbita, ele é muito comum, doutor Cirilo? Não, felizmente não é. A morte súbita na atividade física não é comum. No entanto, qualquer que seja ela, a mídia dá um destaque muito grande e cria um impacto, porque esporte normalmente é sinônimo de saúde. E a morte súbita dentro do esporte quebra esses paradigmas e mostra que o atleta também é falível e também morre. Mas quando a gente fala de morte súbita em atividade física, na verdade são pessoas que, na maioria delas, já têm um problema e não sabem, ou às vezes sabem e não escutam as suas orientações e acabam tendo um problema mais grave, como é a morte súbita. Aí nesses indivíduos 40 a mais, que é o nosso foco, não é? Na maioria das vezes é doença coronária, doença arterial coronária, infarto do miocárdio, né? Então, daí a importância da avaliação da pré-participação esportiva para detectar problemas ou conhecer os problemas que esse indivíduo já tem para orientá-lo melhor com segurança. Uma coisa que gera dúvida é que sempre quando se fala em atleta de ponta, um atleta de alta performance, a frequência cardíaca basal dele geralmente ela é mais baixa do que a da população normal. Isso sempre se associa como sendo uma coisa boa. Dentro desses pacientes ou dessas pessoas que tiveram um fenômeno de morte súbita, tem que se preocupar com pessoas que têm uma pulsação muito baixa, que podem ter uma arritmia, alguma coisa desse tipo? Nesses momentos é muito importante você saber o que é derivado do benefício da atividade física com aquilo que nós chamamos de síndrome do coração de atleta, ou se esse indivíduo, mesmo sendo um atleta, também tem um problema. Então, a avaliação nesse indivíduo vai ser muito importante para saber se essa bradicardia de repouso, que é a frequência cardíaca baixa, é derivada do seu exercício, do seu condicionamento, do seu treinamento, ou se é secundário a um problema, né? Hoje a gente sabe que tem muitas vezes você não consegue separar se é uma patologia ou se é um benefício do exercício. E muitas vezes você tem que pegar esse indivíduo até, se não descobrir nenhum problema, até descondicioná-lo, fazer com que ele pare a atividade física para ver se essa frequência volta ao normal, para poder ter segurança para prescrever a atividade ou para que ele continue fazendo o seu treinamento. É importante esclarecer que existem dois fatores. Primeiro fator, existe o exercício físico para melhora da qualidade de vida e existe o exercício físico para o atleta. O atleta, ele utiliza o corpo dele como ferramenta de trabalho, então você tem um desgaste maior. E às vezes você tem os efeitos do exercício, mas você tem um desgaste muito grande no organismo. Então, naquele momento que eu estou competindo, naquele momento que eu estou num fator de estresse muito grande, pode acontecer um acometimento. E justamente falando sobre qual é o ponto ideal do atleta ou da pessoa que não é atleta, se discute um pouco do uso, por exemplo, do exercício aeróbico e da frequência cardíaca. Tem pessoas que querem simplesmente emagrecer. Tem pessoas que querem enrijecer e tem pessoas que querem realmente partir para uma vida atlética de competição. Isso muda alguma coisa na intensidade do treinamento? Como é que é feito isso? Sim. O exercício físico, primeiro para o emagrecimento, tem que deixar bem claro que é importante você controlar a sua alimentação. O que vai fazer com que você perca peso é você controlar a alimentação. O exercício ele vai potencializar essa perda de peso. Existem dois tipos de exercício, né? O exercício físico aeróbio e o exercício físico anaeróbio. O exercício físico aeróbio são exercícios de caminhada, corrida, natação, com intensidades baixas, de leve a moderada. O exercício físico anaeróbio é o exercício físico mais intenso, aquele que você não consegue sustentar por muito tempo. Para o emagrecimento, é importante você aliar os dois, o exercício físico aeróbio, para que você tenha um predomínio aí de maior queima de gordura, falando mais numa linguagem mais simplificada, e o exercício físico um pouco mais intenso, a depender da capacidade física do indivíduo, da progressão desse treinamento, você aliar exercícios físicos de musculação, exercícios físicos mais intensos para melhorar as regiões musculares. Então, você pode aliar os dois para que você tenha tanto na perda de peso, melhorar essa perda de peso, e também melhorar a sua capacidade física, que muitas das pessoas conhecem como VO2 máximo, né? Melhorar o VO2. O que é melhorar o VO2? É melhorar justamente a sua capacidade de inspirar, transportar e utilizar esse oxigênio que está em volta aí.
E o VO2 máximo já é uma coisa que a pessoa nasce com aquela característica, mas ela pode melhorar com o exercício. Isso, existem vários fatores que vão interferir nesse VO2, nesse consumo de oxigênio, esse consumo máximo de oxigênio. A idade é uma delas, o gênero é outra delas, então você precisa saber aliar e observar esses fatores para que você possa ter uma melhora na sua capacidade física, no seu VO2. Quem se exercita tem um melhor consumo de oxigênio, tem um melhor VO2, quando comparado com aquele indivíduo sedentário. Agora faremos um breve intervalo e voltamos no próximo bloco. Voltamos nesse último bloco com o Dr. Cirilo Celera e o professor Alexandre Galvão para esclarecer nossas dúvidas a respeito do assunto coração e atividade física. Dr. Cirilo, quais são os riscos, né? Falamos muito dos benefícios, mas quais são os riscos de um excesso de treinamento? O que acontece para o coração? Então, como cardiologista, nós enfocamos o exercício como medicamento. E como todo medicamento, uma dose baixa não tem efeito, uma dose alta pode matar. Então, o ideal para cada indivíduo é que nós identifiquemos a necessidade dele, o que é melhor para ele, mas nunca, para benefício cardiovascular, menos que 3 vezes por semana, podendo ser no máximo todo dia, desde que você alterne exercícios mais intensos e menos intensos. Mas o ideal é que sempre tenha um dia por semana de descanso. Pode ser um descanso ativo, mas nunca menos que 3, podendo ser 4, podendo ser 5, sempre variando o exercício, o que traz mais adesão, né? Agora, entender que o excesso do exercício, aquilo que a gente chama de síndrome do excesso de treinamento, pode trazer problemas, pode causar morte súbita, né? É um indivíduo que cansa mais, cansa muito numa intensidade leve, com a sua frequência cardíaca aumenta muito rapidamente, muda o humor, muda a sua postura, isso tudo nós percebemos que já está dentro, ou pelo menos próximo de uma síndrome de excesso de treinamento. Alterações de humor, alterações do sono, o indivíduo dorme mal, dorme agitado. Também temos alguns marcadores que pode-se fazer alguns exames para detectar se esse indivíduo realmente está acima do que deve, acima do seu limite. Que existem pessoas que acabam ficando viciadas do ponto de vista negativo no exercício e acham que tem que fazer mais e mais e mais. Isso muitas vezes pode trazer problema. Eu acredito que o exercício, como tudo na vida, tem que ser usado com bom senso. Sem dúvida. Nem de mais, nem de menos. Sem dúvida. É importante salientar que não é só o exercício. O exercício vem aliado ao descanso. No descanso que você ganha com o que você fez do exercício. Então, se a partir do momento que você não descansa, o seu corpo sempre irá estar em déficit. E isso pode causar diversos outros fatores. Então, o descanso é primordial. E também respeitar, como o Cirilo falou, o tempo. Então, 3 vezes, 4 vezes na semana, respeitar o seu organismo, a duração desse treinamento. Então, quem quer fazer exercício para uma melhora da qualidade de vida não precisa ficar na academia ou na orla de Santos fazendo 3, 4 horas de caminhada ou corrida. Exatamente. Isso que ele colocou é muito importante. Entender que o atleta de ponta é o atleta de ponta, ele é profissional, como ele falou, é a ferramenta dele. Agora, o benefício cardiovascular, que deve ser para a população toda, esse tem que ser com bom senso, com moderação, para trazer prazer. Esporte é prazer, atividade física é prazer, não pode ser dor, não é? Sim. Um último assunto polêmico às vezes os esportistas e mesmo os não esportistas, mas que gostam de fazer os exercícios, acabam usando algum tipo de adjuvante, alguma turbinada nas suas corridas.
Existem perigos nesses produtos que acabam se utilizando como estimulantes, esses energéticos? Pode agravar a situação cardíaca de uma pessoa que já tem a propensão a isso? Falar do ponto de vista cardiovascular, isso acho que até merece depois um programa só para isso, que tem muita coisa em cima de drogas ilícitas, de doping, né? Mas o básico que o pessoal usa hoje são drinks energéticos, que muitas vezes mistura-se a álcool ou não. Existem já citações na literatura, por exemplo, que esses drinks energéticos têm algumas substâncias, né, que podem ter efeito negativo sobre o coração, inclusive com arritmias, com elevação de pressão arterial, com aumento de frequência cardíaca, que não é necessário no momento. Então, a associação dessas substâncias, não vamos falar aqui de anabolizantes, que não é o tema, mas das suas substâncias que tendem a aumentar ou são tidas como para aumento de performance, têm que ser usadas com muito cuidado ou de preferência não serem usadas. Existe uma venda hoje exagerada de suplementações, né, de compostos que dizem que vão te ajudar à prática esportiva. Para o atleta, sim. O atleta é importante você suplementar. Agora, para aquele indivíduo que está procurando qualidade de vida, se exercitar, muitas das vezes na sua casa, na sua própria alimentação, uma modificação ou outra, junto com a nutricionista, você vai ter os efeitos da atividade física, do exercício físico. O que melhora a sua capacidade física não é o suplemento, é o treinamento. Como já dizia um professor meu, quanto mais colorida for a sua alimentação, melhor, né? Mais nutrientes provavelmente você vai estar e mais equilibrada está sendo a sua alimentação. Bom, se você tivesse que dar uma dica para o nosso telespectador, para o nosso amigo, qual seria a dica que você daria para nessa idade dos 40 anos, que ele já nem estava muito afim de fazer esporte, mas que ele precisa fazer alguma coisa, você daria para que ele recomeçasse? O professor de educação física ele não trabalha sozinho. É importante ele ter outros profissionais do seu lado. Eu acho que a primeira coisa é fazer uma avaliação médica, passar pelo seu médico e saber se você está apto a fazer exercício físico. E depois ter bom senso na sua prática. Você passou um bom tempo sem fazer exercício, quer voltar a fazer? Respeitar o seu condicionamento físico. Começar de forma progressiva, não pensar só no verão, que às vezes, muitas das vezes a pessoa procura fazer exercício pensando só no verão. Acho que a prática esportiva ela tem que ser aliada ao seu dia a dia, de uma maneira não só o físico, mas também a parte mental, psicológica. E aqui em Santos nós temos tudo isso. Nós temos uma cidade plana que está apta à prática esportiva, praia. Então você tem que ter bom senso na sua prática, dar tempo para que seu corpo se acostume aos efeitos do exercício. Sim. E você, Cirilo, não vale falar que é passar no educador físico, tá bom? Não, isso já está implícito, né? Hoje nós temos uma equipe multidisciplinar sempre trabalhando, mas não podemos criar mitos. Você pode sair, fazer uma atividade física leve que só está trazendo benefício. Então, quer ter uma vida mais longa, quer ter uma vida com melhor qualidade, faça atividade física, tenha adesão ao exercício físico, faça com regularidade, para que tenha prazer e não dor. E com isso você está tendo uma vida mais longa e mais saudável. Essa é a mensagem para todos. Bom, então vocês já viram que não basta simplesmente sair correndo por aí sem saber o que está fazendo. É bom ter uma avaliação de um profissional que saiba o que vai ser bom ou o que vai ser ruim para você. E como os dois profissionais já disseram, não adianta você simplesmente querer emagrecer porque o verão está chegando. Essa tem que ser uma conduta, uma filosofia que você tem que adotar para o resto da sua vida. O bem-estar é uma coisa que tem que estar dentro da sua cabeça antes de ir para o seu corpo. Assim encerramos o nosso programa 40+. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, o professor Cirilo Celera e o professor Alexandre Galvão. No próximo final de semana teremos mais um tema interessantíssimo em nosso programa. Para qualquer dúvida, mande e-mail para o programa 40mais@gmail.com ou entre na nossa página do Facebook para dar perguntas, dúvidas ou mesmo conselhos para o programa. 40 anos de idade é uma idade que se chega cedo, mas que tem que se chegar com muita qualidade de vida. Assista ao nosso programa para sempre ter dicas boas e continuar sempre saudável. Até a semana que vem. Solidariedade, compaixão, amor,
sentimentos que fazem muito bem à saúde. No dia 2 de agosto, o programa 40 Mais foi conferir a Ação do Coração, evento que está virando tradicional na nossa região. A ação mostra que o amor ao próximo também é qualidade de vida. Vamos conferir como foi este evento. Perdoe. As crianças nos ensinam. Quando nós somos crianças, a gente fica de mal e em seguida fica de bem. Aí a gente cresce e se esquece de ficar de bem. Tomara que quem pega esse coração nunca seja esquecido. Sempre tem alguém lembrando dele. É muito significativo.